Bom dia, meus irmãos. Quero desejar um bom dia para todos. Estamos novamente aqui com mais um vídeo no nosso canal. Hoje falando a respeito do estado físico em termos de estrutura corporal para que a gente venha obter saúde. Primeiramente, para eu começar eu vou fazer uma pequena introdução a respeito do meu caso. No meu caso, por exemplo, por eu ser renal crônico e ter me tornado um tempo atrás diabético, depois me tornei renal crônico, é comum a gente, quando entra nesse estado, entrar no estado de cataclisma psicológico, entrar no estado de aproximação de uma depressão. É normal, isso queria acontecer, só que não é normal a gente permanecer. Eu também, é claro, eu não fiquei nem um pouco satisfeito de entrar num estado físico como esse. E é claro que à medida que isso acontece, nós entramos num estado de inércia total, sem querer fazer nada. Bate desânimo psicológico, corporal. A própria diabetes se encarrega de fazer com que o nosso corpo fique decadente, com fraquezas, moleza, mal-estar, sonolências, vários resultados colaterais que ela causa. E ainda por cima, com o tempo, às vezes pode se agravar por vários outros motivos, não só pela diabetes, e você se tornar renal crônico, como foi meu caso. E quando isso aconteceu, isso trouxe para mim sérios problemas. Por quê? Eu comecei a perder o ânimo de praticar esportes. E não foi ânimo só psicológico, foi o ânimo principalmente corporal. Porque todas as vezes quando eu iria fazer alguma atividade, dava tontura, mal-estar, falta de ar, uma série de coisas que eu não compreendia. E eu vinha a entender que, na verdade, era a minha maneira de me alimentar que não estava ajudando, porque quando você não tem plano de saúde e não procura especialistas, é claro que a gente vai para o SUS. Indo para o SUS, nós não encontramos, às vezes, a devida orientação de especialistas, porque, geralmente, especialistas em hospitais públicos, em clínicas públicas, é muito raro e difícil. Você sempre se consulta com clínicos gerais e geralmente o clínico geral não consegue dar uma boa assistência, que são muitos que procuram. E por causa disso, fica difícil às vezes a qualidade do trabalho para cada paciente, fica difícil uma interação pessoal com cada paciente. Tem profissionais que é porque não tem a sua alta responsabilidade de cuidar bem dos seus pacientes, e tem outros que até têm boa vontade, mas mediante a dificuldade de ser um estado de muitos pacientes, uma situação de ter muitas pessoas para receber cuidados, acaba sendo algo rápido. Por isso que a maioria das vezes eles não dão a mínima atenção devida, que era o qual o paciente necessitava, de uma atenção maior, mais bem detalhada, e isso acaba se tornando inviável, porque o profissional acaba não tendo condição também de trabalhar, entende? Então, baseado nisso, é claro que eu sofri várias consequências, e uma delas foi a falta de condição física e psicológica de fazer atividade física. O que tem a ver atividade física com o fato de ser renal, diabético ou coisa do tipo? Tudo. Eu me tornei diabético por falta de opção. Primeiro que eu sou como a maioria dos brasileiros, que por falta de condição se alimentava precariamente. Comia muito embutidos, que era mais barato, que hoje em dia já está ficando tudo um preço praticamente igual aos outros que não são. E devido a comer muito embutidos, isso é claro que foi agravando devagarzinho a saúde no silêncio, e a gente não vai sabendo o que acontece, porque não somos médicos e às vezes não temos informações, como hoje eu procuro ter total informação sobre a área da saúde, sobre vários temas que é importante para o ser humano conhecer. É por isso que hoje em dia eu decidi abrir esse canal com o objetivo de ajudar pessoas como eu, que eram leigas e que talvez sejam leigas, como eu era, sem a mínima informação de poder se defender na sua total ingenuidade de coisas que podem destruir a sua vida e saúde e qualidade de vida. Então, na verdade, eu não vou entrar aqui em questões científicas, porque
dependendo do que seja, a plataforma não permite falar. Mas o que eu vou entrar em detalhes aqui agora é que você precisa entender alguns pontos. Primeiro, todo mundo sabe que na verdade a diabetes é resistência insulínica devido à má alimentação, sobrecarrega, faz aquela impulsão de açúcar intenso, tais picos de açúcar, de glicose, né? E automaticamente faz com que a diabetes, com o passar do tempo, ela vai se manifestando, porque você acaba fazendo com que o pâncreas trabalhe com muita intensidade para combater o açúcar e ele acaba não dando conta e muitas das vezes o teu corpo acaba gerando uma resistência devido ao trabalho intenso. Ou duas coisas acontecem, ou gera uma resistência, ou automaticamente o teu pâncreas para de produzir porque ele cansa. E aí vem a tal diabetes tipo 2. Como é que se resolve então essa diabetes tipo 2? Claro que você vai ter que procurar um especialista, vai ter que conversar com o médico. Vai entrar o esquema dos medicamentos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, você tem duas opções. Ou você entra nos medicamentos, que é na ideia de muitos é o mais viável, porque se torna mais confortável, menos trabalhoso. Ou você entra simplesmente numa maneira diferente de se alimentar. Não é uma reeducação alimentar só, não é uma mudança total e nem é sequer dieta, que a palavra dieta, quando você fala dieta, agride até o teu subconsciente, porque todo mundo não gosta da palavra dieta quando realmente tem um comportamento que não é baseado em tal coisa. Então, e muitas das vezes quando entra no estado psicológico de dieta, faz durante um mês, 2 meses, depois já cai em decadência novamente. Então a questão toda é você saber comer coisas que ajudam a queimar o seu açúcar, como por exemplo, batata doce, se você comer berinjela, comer ovos cozidos pela manhã no almoço, ovos cozidos 3 pela manhã, 3 no seu almoço com alguma proteína, quantidade de carboidrato. Não sou nutricionista, mas estou falando daquilo que eu vivo, minha diabetes hoje em dia, a diabetes que eu tenho ainda, ela é altamente controlada. Hoje em dia eu sofro muito de hipoglicemia. Hipoglicemia é queda de açúcar que pode também levar à morte se você não se auto-socorrer. Como é que se resolve a hipoglicemia? Tendo que jogar açúcar ou doce, qualquer coisa que levante. Se não for a tal daquela injeção que aumenta o açúcar, né? Que é justamente a glicose. Só que eu não me dou muito bem com glicose, eu tenho um probleminha com ela, então o que eu faço? Eu ando sempre com um bombom, alguma coisa que levante mesmo, porque no meu caso, como eu pratico constantemente, se possível, atividade física, apesar que eu estou com uma amputação nos 2 pés, viu? Amputação nos pés, eu carrego isso aqui no peito para fazer hemodiálise, não tenho fístula porque minhas veias internamente têm um atrofiamento devido às minhas doenças, elas vêm de infância, entende? Eu sou aquele famoso que nasceu doente, não é aquele que adquiriu só doença. Eu vi intervalo, mas aí com o tempo eu me tornei diabético e as coisas foram se desenrolando dessa forma. Então, para nós chegarmos a um consenso, para haver controle da tua diabetes, você pode tanto ir a respeito da medicina, dentro desse padrão de buscar os médicos para justamente buscar remédios, ou você vai optar por aquilo que seria o mais seguro, sendo diabético tipo 2, a alimentação. Você procurar conversar com um nutricionista ou um nutrólogo e conversar com ele e passar para você algumas orientações que diz que eu estou falando, alguns me passaram e é o que eu vivo. Como eu lhe falei, a minha é altamente controlada. Eu como, quando é com 2 horas que a gente vai fazer aquela medição, ela está no máximo 180, estourando, já chegou a 200, mas ela cai automaticamente porque eu vivo com o meu metabolismo acelerando, porque eu vivo em atividade física constante, né? E por causa disso, ela acaba sendo controlada. E o detalhe importante, o que eu faço? Eu faço diversas coisas, mas uma das coisas que eu indico para nós que somos homens e para quem é mulher também, é que você tem que lembrar que a idade ela vai chegando para todo mundo. Então não é questão que nós envelhecemos, é que a idade ela tem a mania de fazer, que a lógica é essa, né? A ciência nos ensina que nós envelhecemos. Na verdade não é que nós envelhecemos, nós vamos entrando em estado de decadência, que é conhecido como velhice, por vários fatores: sono mal dormido, alimentação não adequada por falta de condição, por falta de informação,
não tendo preocupação com a atividade física, vivendo 24 horas estressado, ainda por cima pessoas que têm muita paranoia com doença, surgiu essa questão dessas pandemias da vida, e isso tudo faz com que a pessoa fique hipocondríaca, né? Entra no estado de cataclisma mental a respeito de um terror constante, isso você sabe, né? Alguns meios de comunicação trazem algumas informações que, não muito bem observada, traz terror à mente de muitas pessoas. E isso faz com que cada vez mais as pessoas se enclausurem no seu entendimento e tendo, assim, dificuldade para poder cuidar de si mesmo. Então, o controle da diabetes não é só alimentação. Você tem que procurar uma atividade física que, pelo menos, mexa com a sua musculatura. Você vai dizer, o que os médicos mais receitam? Faça caminhada e corra. É bom, é interessante, trabalha muito bom, queima bastante, mas tem um detalhe, a gente que tem idade de 40 para cima, todos nós começamos a perder um pouco de hormônio, tanto homem como mulher. Na idade, na verdade, de 30 anos já se começa, com 40 anos já vai mais intensidade. E com 50, às vezes, o caboclo chega a um estado de quase zerar, dependendo de cada indivíduo. Então, quando o hormônio masculino ou feminino começa a diminuir, perder a sua potência, ele começa a ficar mais sedentário porque perde o ânimo de fazer atividades físicas, perde o interesse de ter uma qualidade de vida e acaba se tornando aquela pessoa que gosta muito de viver uma vida de eu vou me distrair, assiste bastante filmes, come bastante coisas e se trabalha bem, se não trabalha pior ainda se for aposentado, entende? Então qual é a ideia que a sociedade nos ensina? Se você é renal crônico, teve amputações no pé, como no meu caso eu tive amputação no pé, é lhe ensinado, é lhe treinado de que você agora está no estado de espere a morte. A sociedade ensina isso, não é à toa que nós temos carteirinhas de deficiente, porque pela lógica somos deficientes, porém aqui você não pode ser deficiente, não é que você tem que ser estúpido, dizer não, eu não sou deficiente, vou sair correndo na frente do carro porque eu consigo correr se você tem só a metade do pé. Não é isso. É você ter uma mentalidade de evolução, de você pegar até essa dificuldade e transformá-la em força. Porque todo ser humano ele é altamente adaptável. Todos nós temos um poder interior de adaptação. E se nós conseguimos adaptar isso tudo, nós nos tornamos poderosos em todas as nossas decisões e quereres. A forma de você controlar a sua diabetes, a forma de você ter equilíbrio nela, a forma de você ter vigor no seu corpo, mesmo sendo renal crônico, que eu vou para a máquina, eu tenho um vídeo meu que eu botei até no Kawaii, na minha clínica fazendo diálise. Geralmente todo dialítico é normal ele chegar em casa, sentir sono, sonolência e dormir. Eu não sou melhor que ninguém, mas devido à minha mentalidade, minha cabeça, tá aqui os meus punhos que eu procuro praticar. Eu sou também professor meio que aposentado de arte marcial, não estou ensinando no momento, por causa dessas amputações. Então, eu procuro praticar. Eu não desisti de viver, porque a vida é a partir do momento que você continua aqui, ó, de olhos abertos. Por mais decadente que esteja a tua vida, agora você não pode ser estúpido, de tomar atitudes estúpidas, você tem que ser decidido e tomar atitudes corretas, baseado em estudos, em observações, em pesquisas, em informação. O segredo de tudo isso é você fazer o melhor por si mesmo, o que te faz bem. Agora, seja sincero, o que te faz bem, não aquilo que você gosta que te faz mal. Se você gosta de comer uma coisa que faz muito mal e você sabe que deveria não comer, você tenta reduzir aquilo que você come que faz muito mal. Se você não consegue ter algum problema psicológico, procure um especialista. Se não é essa a questão, basta você ter consciência. Eu mesmo gosto de 1000 coisas que eu sei que no normal eu iria me prejudicar, mas eu reduzo, ou eu diminuo, ou eu paro. É possível a gente se livrar de muitas coisas que se tornam um peso nas nossas costas. Então o segredo de tudo é nós entendermos que a atividade física é princípio da gente fazer com que o corpo entenda novamente que você ainda está vivo. Quando você fica muito tempo sentado sem fazer nada, só pensando na vida, nas decadências de sofrimento, você vai decair, você vai se quebrar, você vai se espatifar. Então, para que esse vídeo não fique mais longo, que eu sei que aqui no YouTube, nessa plataforma, algumas pessoas procuram coisas rápidas,
eu já vou tentar minimizar minhas palavras. É preciso nós entendermos que é necessário nós praticarmos atividade física, sendo renal ou não. Eu tenho uns vídeos no meu canal. O nome do meu canal é Vivendo Plenamente. Viver com plenitude de vida, viver uma vida plena, é você abranger tudo ao redor daquilo que você sabe que é bom para você e que você sabe que realmente, por mais que você não goste, mas seja necessário viver. Tem coisas que nós gostamos de fazer que é errado, que vai nos fazer mal. E tem coisas que não gostamos de fazer, mas é necessário para viver bem. Então você tem que tomar a decisão entre viver aquilo que você gosta e vai te levar a uma decadência, a um sofrimento, ou viver aquilo que é necessário para te dar qualidade de vida e você viver bem com a sua família. Porque, queira ou não, quando somos assim, nós afetamos a nossa família, esposa, filhos, os parentes, todo mundo é afetado e é prejudicado com o nosso estado. Acredite você, não aceite esse negócio, você é coitadinho, tadinho dele, olha, ele é tão esforçado, não. Você não é coitadinho, você é tão potente quanto qualquer ser humano normal. Você tem muito mais poder interior. Eu vou fazer outro vídeo que eu entre em detalhes, porque são muitos assuntos. Eu tenho que me organizar, entrar só num ponto, não posso ficar fugindo, senão nunca vai acabar o vídeo, vai ser vídeo de horas e horas e dias. Certo? Então, para fecharmos esse assunto, segredo de controlar a diabetes, de ter uma vida com qualidade, mesmo sendo renal crônico, é você procurar um especialista que te oriente para você praticar uma atividade física. O que eu faço já foi orientado por várias pessoas e também eu sou profissional em área de arte marcial, então eu tenho um certo conhecimento para poder trabalhar em cima de arte marcial, em cima de atividades físicas, aquilo que me faz bem. Sou um profundo estudioso a respeito do termo físico, psicológico, moral, intelectual, bíblico, teológico, escatológico, tudo aquilo que você imaginar eu procuro abranger para aprender. Eu não procuro aprender um pouco de tudo, eu procuro aprender muito de tudo, porque tudo é importante se aprender nesse mundo. Uma vez Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Todos leem esse texto para fechar e entendem assim: bem, eu vou ler bastante a Bíblia, eu vou conhecer toda a verdade. Infelizmente não. Você pode ler toda a Bíblia, mas não vai conhecer toda a verdade, porque toda a verdade não está contida na Bíblia. A Bíblia tem algumas informações, existem muitas outras verdades que é necessário você pesquisar, estudar e ter conhecimento. Tá ok? Um abraço a todos. Não esqueça de se inscrever, de apertar o sininho para você ver todos os vídeos, apertar no todos. Dá aquele like, porque é a única forma da gente fazer com que outras pessoas vejam esse vídeo. Como eu ainda não tenho costume, não falei isso no início, mas eu espero que você entenda a necessidade desse vídeo para você e para outras pessoas. Porque talvez para você não seja interessante, mas para outras talvez venha impactar o seu entendimento e trazer ela o entendimento da necessidade de mudar a sua estado de vida. Tenha um bom dia.